Somewhere between science and superstition, there is another world. The Exorcist, de 1973, adaptação do livro homônimo de William Peter Blatty, de 1971, é mais polêmico pelas cenas de terror, pois o senso comum divulga o filme como sendo de horror apenas. Além dessa classificação, o filme produz tensão psicológica, terror atmosférico, conta mais de um drama pessoal. Além da jovem, há também um padre em torno dos signos da fé e da ciência. Gostaria de conhecer as outras camadas desse clássico do horror? Veja aqui em Cine Semiótica Review, sob uma nova ótica. Nos seus quase 50 anos de lançamento, quando ouvimos falar The Exorcist, de 1973, com direção de William Friedkin, sobretudo aqueles que não pretendem assisti-lo pelas cenas fortes divulgadas nas mídias não especializadas, acabamos acreditando muito no senso comum sobre a produção. Mistérios nas gravações, mortes no elenco, maldições na vida dos atores e a quem assiste, etc. Por outro lado, o filme é mais do que os mitos criados em torno dele, embora ajudem a vender a sua ideia. O elenco em si é espetacular. Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller, Linda Blair. Comecemos pelo pôster do filme. Ele mostra o cerne da história. Do lado de fora da casa, um senhor bem trajado de chapéu, prestes a assumir um peso que talvez não lhe caiba. Em suma, há dois padres, mas um deles renega a sua fé, Father Karras. Ali, tem uma segunda chance de se redimir, pois a ciência abandona o caso da garota possuída pelo ser maligno Pazuzu. Esse tema é bem claro na cena inicial. Uma casa mostrada de fora, no lado esquerdo da tela, em establishing shot e trilha sonora de cordas estridentes, com movimento de câmera para a calçada e fusão dos ramos de uma árvore com a parte da cabeça de uma estátua de Nossa Senhora à direita da tela, simbolismo importante para o cristianismo. Em seguida, corte de cena para a expedição arqueológica que encontra a estatueta de Pazuzu. Assim, o diretor William Friedkin pacientemente constrói o filme com os simbolismos do cinema clássico, mas inaugurando uma nova forma de produzir terror atmosférico e horror facial. Além do mais, efeitos práticos de cenário, maquiagem convincente e assustadora, com som ambiente e trilha sonora praticamente ausentes dos momentos do exorcismo, dão um tom da produção. Uma das justificativas da Academia do Oscar pelo prêmio de melhor som está no fato de o filme não usar o som para produzir susto, como fazem os filmes de terror com jump scares. No mais, até os primeiros 90 minutos do filme, a história se aprofunda não somente no drama da adolescente possuída, mas nos dilemas de um padre que duvidava da própria fé. Portanto, mais do que um filme de terror com efeitos práticos e de cenário, The Exorcist é um tratado sobre as escolhas pessoais que tendem a mudar, seja por vontade própria, o padre, seja pelo acaso em que a estatueta fica em posse do corpo de uma adolescente inocente. Assim, certas morais aparecem. O fato de nascer com vocação para o celibato não implica segui-lo até o fim, ou ver a ciência como ramo da atividade humana que também é passível de falhar quando não concede diagnósticos específicos para determinados males da mente. Uma indicação clássica de Cine Semiótica Review sob uma nova ótica. The Exorcist.